Oi galera, que bom ver vocês aqui novamente. Hoje falaremos sobre algo importante e lendário. Falaremos sobre licantropia. Existe algo errado com a forma como fomos ensinados a enxergar a licantropia. Durante séculos fomos levados a se acreditar que lobisomens pertencem ao folclore, à superstição, a histórias contadas para assustar crianças ou alimentar a imaginação popular. Mas e se essa narrativa não for um erro? E sim uma distração cuidadosamente construída? Porque quando você remove o excesso de fantasia, algo muito mais inquietante começa a surgir. Relatos de seres humanos assumindo comportamentos animalescos existem em praticamente todas as culturas do mundo. Europa, Ásia, Américas. Civilizações que nunca tiveram contato entre si descreveram o mesmo tipo de entidade. Uma figura híbrida, violenta, com força descomunal e padrões de caça extremamente específicos. Isso levanta uma questão que raramente é feita. Como culturas isoladas chegaram à mesma descrição? A explicação mais comum sempre foi o mito. Mas há um detalhe que incomoda historiadores e pesquisadores. Muitos desses relatos não são simbólicos, são testemunhais. Na França do século XVIII, por exemplo, surgiram registros detalhados de ataques atribuídos a uma criatura conhecida como a Besta de Gévaudan. Testemunhas descreviam algo que não era exatamente um lobo, mas também não era humano. Sobreviveu a tiros, atacava com estratégia e desaparecia sem deixar rastros convencionais. Décadas depois, documentos semelhantes aparecem em outras regiões da Europa, e não apenas relatos populares, mas registros oficiais, investigações, testemunhos consistentes, e então tudo simplesmente para, ou pelo menos é o que parece, porque a partir do século XX algo curioso acontece. Os relatos não desaparecem, eles mudam de forma. Em vez de histórias abertas, começam a surgir registros fragmentados, casos isolados, pessoas encontradas em estados extremos de comportamento, muitas vezes descritas como agressivas, resistentes à dor e com características físicas alteradas. E é aqui que a narrativa começa a sair do campo do folclore e entrar em algo muito mais desconfortável. Existe uma condição rara conhecida como hipertricose, que causa crescimento excessivo de pelos no corpo humano. Ao longo da história, indivíduos com essa condição foram frequentemente associados a lendas de lobisomens, mas isso explica apenas a aparência, não explica a força, não explica o comportamento predatório, e definitivamente não explica os relatos de transformação. Alguns pesquisadores sugerem que estamos lidando com algo mais complexo, uma combinação de fatores biológicos, neurológicos e possivelmente experimentais. Durante o século XX, diversos governos conduziram pesquisas envolvendo controle mental, alteração comportamental e manipulação biológica. Muitos desses projetos permanecem classificados até hoje, e isso levanta uma hipótese inquietante. E se a licantropia moderna não for um mito, mas uma consequência? Relatórios não confirmados mencionam experimentos envolvendo estímulos extremos no cérebro humano, capazes de suprimir completamente a identidade racional e liberar instintos primitivos. Em estados assim, o indivíduo não apenas perde o controle, ele se torna algo diferente, mais rápido, mais forte, mais perigoso. Mas há algo ainda mais perturbador. Alguns desses casos não parecem ser induzidos. Existem relatos contemporâneos, poucos, dispersos e muitas vezes desacreditados, de pessoas que afirmam passar por episódios de transformação psicológica profunda, acompanhada de alterações físicas temporárias, unhas que crescem rapidamente, estrutura corporal alterada, percepção sensorial ampliada. A maioria desses casos é descartada como distúrbio psiquiátrico, mas nem todos se encaixam nessa explicação, porque em alguns desses relatos há evidências físicas, marcas, rastros, testemunhas. E então chegamos ao ponto mais controverso de todos. Existe uma teoria pouco discutida fora de círculos específicos, que sugere que a licantropia pode não ser uma doença, nem uma maldição, mas um traço latente no ser humano, algo antigo, primitivo, adormecido, uma herança biológica que sob certas condições pode ser ativada. Isso explicaria por que os relatos são tão consistentes ao longo da história, explicaria por que aparecem em diferentes culturas, explicaria por que nunca desapareceram completamente, mas também levanta uma pergunta que talvez seja melhor não responder. Se isso for real, quantas pessoas carregam isso dentro de si? E mais importante, o que poderia despertar isso? Alguns apontam para fatores extremos, trauma, isolamento, alterações químicas no cérebro. Outros sugerem algo ainda mais profundo, que certos estados emocionais ou fisiológicos podem agir como gatilhos, raiva extrema, medo intenso, privação, estados onde o cérebro humano deixa de operar de forma convencional. E é exatamente nesses estados que muitos dos relatos mais estranhos acontecem. Mas talvez o aspecto mais perturbador de todos não seja a existência, e sim o silêncio. Porque se isso fosse completamente falso, por que tantas culturas insistiriam nisso por séculos? E se fosse completamente verdadeiro, faria sentido que fosse escondido. Afinal, admitir que o ser humano pode, em determinadas condições, se tornar algo além do controle. Algo predatório, algo irreconhecível. Isso mudaria tudo. E você? No que acredita? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.